Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Não troque o seu domingo de adoração por praia, por churrasco com a família, por capítulo do Big Brother, por cinema com seu amigo. O domingo é o dia do Senhor. Voltemos a adorar a Deus de manhã na escola bíblica dominical, ensaio da mocidade, cultos, e à noite o culto de adoração a Deus vivo. Um novo mandamento vos dou: amai uns aos outros assim como eu vos amei. João 13, verso 34. Algumas pessoas usam esse texto para dizer: veja, Jesus deu um novo mandamento, não precisa mais se preocupar com o antigo mandamento, principalmente o sábado. Isso não é verdade. É interessante que quando nós olhamos para a língua grega, onde foi escrito João capítulo 3, ali existem dois verbos para a palavra novo. Existe neos, é aquele novo que acabou de ser feito, e existe o verbo kainos, que é o novo que foi restaurado, ou algo que já existia há um certo tempo, mas nunca foi usado, portanto ele ainda é novo. E o verbo que Jesus usa aqui para um novo mandamento, ele está usando o verbo kainos, aonde ele está se referindo ao mandamento que já existia, mas que não estava sendo usado por algumas pessoas. Lembra-te de guardar o dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. A Bíblia, ela fala de um dia que Deus estabeleceu desde a criação do mundo para que fosse guardado, fosse honrado, fosse santificado, para que nós pudéssemos, nesse dia, falarmos com Deus. E sabe que dia é esse que a Bíblia nos apresenta? Estou aqui com a minha Bíblia em mãos e gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque as pessoas elas dão muitos argumentos, as pessoas elas falam muitas coisas e às vezes falam até demais. Só que as pessoas elas não mostram, não apresentam a Bíblia de maneira nítida, de maneira clara, como realmente é, a verdade como ela deve ser dita. Em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver ali a narração da criação do mundo, como Deus criou o mundo em 6 dias literais. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, e no verso 1 em diante, aqui vem narrando o finalzinho da criação do mundo. Então aqui fala assim, capítulo 2 de Gênesis e o verso 1. Leia aí na sua Bíblia, abra a sua Bíblia, vai lá, corre que dá tempo. Vai lá, pega a sua Bíblia, abra ela com calma. Gênesis, você pega a Bíblia, abre aqui, ó, primeira capa da Bíblia, você vai passando as primeiras folhas da Bíblia e você vai encontrar o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E aí você vai encontrar um número maior e vários númerozinhos menores. Esse número maior nós chamamos de capítulo e os números menores de versículo. Portanto, você vai procurar o número maior, onde está escrito que é o número 2. É o capítulo 2. E você vai começar a ler, então, o capítulo 2, a partir do verso 1. Um númerozinho pequeno. Tá bem? Diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Entendeu o que a Bíblia está falando? O que a Bíblia está falando? Os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Ou seja, Deus havia concluído a obra da criação em 6 dias literais. Lembra? O verso 2 diz assim: havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera. Qual foi o dia que Deus acabou a obra que fizera? Vamos ler de novo? Leia comigo, acompanhe. Havendo Deus acabado no 7º dia. Ah, aqui não diz 6º dia, não diz 1º dia, 7º dia. Então, acabado no 7º dia a obra que fizera. O que aconteceu? O que a sua Bíblia diz aí? O que Deus fez? Diz assim: descansou nesse dia. Qual dia? No 7º dia. Descansou nesse dia de toda a sua obra. Verso 3. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda obra de criação que fizera. Então, o que aconteceu? Deus, ele cria o mundo em 6 dias,
literais. Então agora ele separa um dia para descansar da sua obra. Não que Deus estava cansado, porque Deus não se cansa. Deus não tem cansaço físico, Deus não tem cansaço mental, Deus não tem depressão, Deus é Deus e Ele não se cansa. A Bíblia nos fala que Deus não se cansa de nada, porém Ele descansou para quê? Para dar exemplo à humanidade que Ele havia criado, à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, ok? Então Deus descansou. Após Deus descansar, o que Ele fez? Ele deu a bênção e santificou. Santificou qual dia? O dia 7º. E qual dia é o dia 7º? O dia 7º é o Santo Sábado do Senhor. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, no verso 8, diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para santificar. Aqui fala qual dia? Não fala o domingo, não fala segunda, terça, quarta, quinta, nem sexta. Fala, lembra-te do dia de sábado, para quê? Santificar, ok? 6 dias trabalharás e nele farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, do quê? Do Senhor, o teu Deus. Lembra que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 2, o verso 3, verso 2 e 3, falando que quando Deus terminou a criação do mundo em 6 dias literais, Deus então descansou no 7º dia, abençoou e santificou? Sabe, algumas pessoas aí que se dizem cristãos, eles falam assim, não, essa coisa de sábado aí, isso aí é lá para os judeus. Isso aí não precisa mais ser guardado, sabe? Isso daí, quando Cristo veio e morreu na cruz, foi abolida essas coisas todas. Não tem mais necessidade, sabe? Esse negócio de sábado, isso aí é conversa de judeu, conversa de adventista, sabe? É coisa para judeu isso aí não é para nós, para nós da nova aliança, né? Essas falácias, né? Essas conversinhas frajutas, sem base bíblica. Nós acabamos de entender e aprender na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, que Deus estabeleceu um dia, que é o 7º dia, e Ele mesmo descansou nesse dia, abençoou e santificou, ou seja, Deus separou. Santo significa separado. Deus separou, santificou o dia 7º para uma causa específica. E aqui, quando Deus dá a lei para Moisés entregar ao povo, porque lembra que o povo havia sido escravo no Egito, 400 anos. E você acha que um escravo tem um dia para guardar? O escravo não tem um dia para guardar. Desculpa, hoje é sábado, eu não posso trabalhar. Ou ele trabalha ou o chicote vem. Ele não tinha. 400 anos, eles já haviam esquecido. É por isso que Deus dá o detalhe. E diz aqui no verso 8, capítulo 20 de Êxodo, lembra-te, porque eles já haviam esquecido do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e nele fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Portanto, se o seu Deus, se o meu Deus é o Deus criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas e tudo que neles há, se é esse Deus que você acredita, se é o Deus da Bíblia que você realmente acredita, então o dia santificado e de guarda que Deus estabeleceu na criação é o dia de sábado, ok? E esse dia não é para judeus, porque eu pergunto para você, quando Deus criou o mundo, existia judeus? Por acaso existia Israel quando Deus criou o mundo? Que mentira é essa? Que engano? Que coisa é essa satânica que esse povo, que cara de cristão, fala que é cristão, põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, diz que louva a Deus, diz que prega a Deus, diz que entende da palavra, diz que estuda a palavra de Deus e não entende que não havia judeus, não havia Israel, não havia essa gente na criação do mundo. Deus criou o mundo em 6 dias. O que Deus fez no 6º dia? Aqui a Bíblia está falando. Vamos lá, vem comigo, me acompanhe.
É sério esse assunto. É necessário que você entenda isso daqui. Gênesis capítulo 1 está falando da criação do mundo. Então, Deus vai lá no capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, não é a imagem de um macaco, ok? Imagem de Deus. Macaco não é Deus. Macaco é uma criação, uma criatura de Deus, que foi feito, sabe quando? Lá no 5º dia, no versículo 25. Então Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, verso 27, presta atenção, abra os seus ouvidos, ouça. Deixa tudo que você está fazendo agora, porque você precisa ouvir, ou melhor, leia na sua Bíblia. Gênesis 1, verso 27, olha o que diz. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse ainda Deus, tenho-vos dado toda a erva que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, elas vos servirão para mantimento. E todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado toda a erva verde como mantimento. E assim foi. Verso 31. E viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. Houve tarde e manhã é um dia de 24 horas. Houve tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Portanto, Deus cria a humanidade, desculpa, Deus cria a humanidade no 6º dia. E no 7º dia, Deus conclui a sua obra descansando nesse dia. Deus não cria nada no 7º dia. Ele descansa, abençoa e santifica. Tinha Israel ali? No relato bíblico que você leu aí na sua Bíblia comigo, aqui em Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 31, tem Israel? Tem povo judeu ali? Se não tem o povo judeu, era só Adão e Eva, então por que Deus... No capítulo 2, continuando sobre o assunto da criação, diz que Deus abençoou, santificou e descansou no 7º dia. Fala para mim. Por acaso, então, o 7º dia é para judeu? Ou é para toda a humanidade? Afinal de contas, se você realmente acredita na criação divina e não na evolução humana, ok? Então, você concorda comigo que nós fomos gerados ou viemos de descendentes das descendências de Adão e Eva. Deus cria Adão, homem, e Eva, mulher. Veja, homem e mulher, ok? Deus cria essas duas pessoas, esses dois seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. Desses dois seres humanos, eles se unem em uma só carne e agora geram filhos. E vão gerando, até que chega a nós que estamos aqui hoje. A você que está me ouvindo, é eu que estou te falando. Então, nós viemos de descendências de Adão e Eva. E quando Deus cria o mundo e estabelece o 7º dia como o dia santo, abençoado, e um dia de descanso, Deus estava dando para toda a humanidade. Ok? Então essa história de povo judeu, povo não judeu, isso é a maior mentira que existe, que vem falando aí nas igrejas, que vem falando nos púlpitos, coloca lá seus terninhos bonitos e vai lá falar mentiras que a Bíblia não ensina. A Bíblia nunca ensinou. Sabe uma coisa? Vai lá no Novo Testamento, porque eles dizem assim que a nova aliança não precisa mais do sábado, né?
Tem. Antes de mencionar o que eu ia mencionar, eu vou lhes dizer uma coisa. Eles pegam os 10 mandamentos, aí o 4º mandamento eles querem tirar fora, que é o sábado. Ah, não precisa mais, arranca o 4º mandamento fora. Mas aí eles falam assim, ah, não, mas não pode ter imagens, né? Critica os católicos e tal, não pode ter imagem, não sei o quê, isso e aquilo, tem que honrar o pai e a mãe, não pode matar, não pode adulterar, não pode isso, não pode aquilo, ok. Mas vem aqui, amigo. Se Deus deu lá no Monte Sinai para o povo de Israel, que estava escravo no Egito, que havia esquecido das leis de Deus, dos estatutos de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, da lei moral de Deus, Deus fala assim para eles, lembra-te do dia do sábado, porque eles haviam esquecido. E Deus dá, resumidamente, todos a sua lei em 10. Então, por que eu vou tirar um? Se eu tiro um, eu tenho que tirar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se na cruz de Cristo o sábado foi abolido, a honra aos pais foi abolida, o adultério pode acontecer, a matar pode, roubar pode, mentir pode, tudo pode. Ué, a cruz não aboliu? Rapaz, deixa de ser mentiroso. A Bíblia, vai estudar a Bíblia. Outra coisa, o que eu ia mencionar para vocês, estuda lá nos evangelhos, que dia que Jesus guardava. Vai lá. Maria, mãe de Jesus, que dia que Maria guardava? Que dia que Maria descansava? Que dia que Maria repousava? Vai lá olhar. Sábado, não era domingo não, como dizem por aí. Não era sexta-feira, sábado. Apóstolo Paulo, os discípulos, todos observavam o 7º dia, o sábado do Senhor. Por quê? Porque eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a palavra de Deus. E hoje os cristãos que falam que conhecem a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia. Porque eles não estão ensinando o que a Bíblia ensina. Ezequiel capítulo 20, verso 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim, disse Deus, e eles, para que soubessem quem eu sou, ou melhor, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ok? Verso 20, santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Mais uma vez eu te pergunto, você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita no Deus Criador? O Senhor Deus Criador, o Deus do Universo, o Deus da Bíblia, Ele realmente é o Senhor, o seu Deus? Então leia aí na sua Bíblia Ezequiel 20, verso 20. Aqui, eu acabei de ler para você. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Ouça, abra os ouvidos, eu vou ler novamente. Santificai os meus sábados, não são os meus domingos, são os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quem está falando aqui através do profeta Ezequiel? Deus. Deus está dizendo que você e Deus têm um relacionamento como Criador e criatura, e que nós, como criaturas, devemos santificar os sábados, porque o sábado é o sábado de Deus. E o próprio Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Mas eles estão dizendo que o domingo deve ser guardado. Que esse dia que a terra deve descansar deve ser o domingo. Segundo eles, dizem que é o dia da família. Vem cá. Você não acabou de entender na criação do mundo que Deus estabeleceu a família? Não foi na criação do mundo que Deus fez homem e mulher à imagem e semelhança de Deus e os uniu? Deus estabeleceu ali o casamento, sim ou não? Sim, estabeleceu ali o casamento, a união matrimonial entre macho e fêmea, homem e mulher. Entendeu? Porém, Deus ali estabeleceu um dia de descanso. E esse dia de descanso é para a família. Porque nós entendemos pela Bíblia que Deus diz, em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor, o teu Deus. Portanto, não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, né?
nem o teu animal, nada que está dentro das tuas portas. Por quê? Por que não trabalhar no sétimo dia? Ali, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 ao verso 11 diz. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou, abençoou e santificou. Ou seja, o sábado, Jesus disse que foi feito por causa do homem. É para o homem ter esse momento com a família. É para haver um descanso para a terra. É para haver um descanso para a humanidade. Por que nós estamos sofrendo tanto de estresse, tanto de ansiedade? Uma loucura, as pessoas não param dia nenhum. As pessoas vão de um lado, vai para o outro lado e elas não param em busca de dinheiro, em busca de conquistas, em busca de coisas materiais. Elas não param um dia sequer para descansar. Elas não param um dia sequer para ter um momento com a sua família. Elas não param um dia sequer para ter um momento com o seu Deus. Mas esse dia a Bíblia ensina que é o dia de sábado, o sétimo dia. Não é o primeiro dia. Não é porque Cristo ressuscitou no domingo que nós temos que guardar o primeiro dia. Isso daí foi uma coisa que inventaram há séculos atrás, dizendo que Cristo, por ter ressuscitado no primeiro dia, então que temos que guardar o primeiro dia. Jesus nunca falou isso. Estuda a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu te incentivo a ler a sua Bíblia e eu desafio você. Se você encontrar um versículo, só um versículo na Bíblia que fala a respeito do domingo, eu concordo com você que é o domingo o dia de guarda. Porém, se você achar, mas eu te desafio, sabe por quê? Porque aqui, ó, na Bíblia, é o sábado, o sétimo dia do Senhor. Ok? Então, infelizmente, eles estão querendo impor goela abaixo da humanidade, dizendo que deve guardar esse domingo verde, esse domingo do clima, esse domingo da família, esse domingo não sei do que, e falam ainda que deve ser guardado como sábado, e dizem ainda que é para que Deus possa ter piedade da terra, porque as catástrofes estão acontecendo, porque nós não estamos obedecendo às leis de Deus, e coloca ainda o domingo como sendo lei de Deus. Meu amigo, em que Bíblia você está lendo? Fala para mim aqui, ó, fala aqui, olha aqui nos meus olhos, por favor. Qual Bíblia você está lendo que diz que o domingo é a lei de Deus? Fala para mim. Impossível, porque a Bíblia diz que é o sábado, o sétimo dia do Senhor. Quer ver mais? Vai lá, Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Nós começamos com Gênesis, né? O primeiro livro. Nós passamos ali uma pincelada no meio com Ezequiel. E agora vamos lá para o final da Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Diz assim. Abra seu ouvido. Ouça o que eu vou lhe dizer. Ou melhor, abra sua Bíblia e leia o que está escrito. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais são os mandamentos de Deus? Nós já estudamos. Os mandamentos de Deus são 10. E dentro desses mandamentos está o sábado. Então diz que a perseverança dos santos é daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, os santos de Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos ao pé da letra. São aqueles que ensinam na sua casa, aos seus filhos, ao seu cônjuge, a guardar o mandamento de Deus. Quando você vai lá no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que é um livro da repetição da lei de Deus, porque as pessoas, o povo de Deus, quando sai do Egito escravo, e agora são libertos, e agora eles estão prestes a entrar na terra prometida, na Canaã, onde emana leite e mel, e eles estão ali, depois de todas aquelas maravilhas que Deus fez para eles, no deserto. Sabe o que é um deserto? Não tem água, não tem comida.
O sol é extremamente quente, a noite é extremamente fria. E Deus, com o seu poder maravilhoso e a sua grande misericórdia, a sua grande graça, Deus susteve aquele povo por 40 anos no deserto. Diz a palavra que a roupa não se desmanchava, as sandálias não gastava. Você sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus. O poder de Deus. E lá, quando Deus, então, eles estão prestes a entrar nessa terra prometida, Moisés sabia que ia descansar, Moisés sabia que ele não ia entrar naquela terra prometida. E Moisés, então, ele dá a repetição da lei, ele relembra o povo, gente, por favor, olha aqui, o que vocês devem fazer quando vocês possuírem a terra. Capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, o Senhor, o teu Deus. Não sou eu, Moisés. Ele estava simplesmente falando, lembrando o povo. Ok? O Senhor, o teu Deus, o mandou ensinar-te para que os cumpra na terra a que passas para possuir. Ou seja, Deus, através de Moisés, ordenou, é uma ordem, que o povo guardasse os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. E quais são esses mandamentos, esses estatutos, esses juízos? Aqui vem descrever as leis de Deus. E no verso 5 diz assim, verso 4, ouve, ó Israel. Lembra que todo momento eu digo para você, ouça o que eu vou dizer? O verso 4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o que mais? Tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Ou seja, tarde e manhã. Lembra na criação? Deus fez tarde e manhã a cada dia. Ou seja, deitando-te e levantando todos os dias. Ao deitar, ao levantar, de tarde, de manhã, as leis devem estar no coração, na mente do povo santo de Deus. E nessas leis está o santo sábado, o sétimo dia do Senhor. À luz das Escrituras, o dia que devemos guardar, o dia que devemos santificar, é o dia de sábado. Esse é o verdadeiro dia da família. Esse é o verdadeiro dia de descanso para o planeta. Esse é o verdadeiro dia que Deus estabeleceu desde a criação do mundo e fez um sinal, fez uma aliança, um concerto com o seu povo, o povo santo de Deus. Portanto, ali, Apocalipse 18 diz, sai dela, povo meu, para não participardes das suas abominações. Mas Deus tem um povo que não se vende, um povo que não se compra, um povo que não vai pelas palavras humanas, mas um povo que vai pelas escrituras sagradas, a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Um povo que, segundo Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz o seguinte, a perseverança dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.